A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte, com Leila Brandão, Tereza Cristina e Marcos Vinícius. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos muito felizes, dando continuidade aos nossos estudos, o Espiritismo na Arte. O Espiritismo tem muito a nos ensinar, meus irmãos, especialmente a arte de viver. E nessa nossa 5ª temporada, nós ainda estamos com Emmanuel, que a 4ª temporada fizemos com ele também, no livro Roteiro. E nesta temporada estamos com Emmanuel falando sobre o Vinha de Luz. Alguns títulos que nós pincelamos, não ao acaso, mas com a ajuda da dimensão espiritual, estamos desenvolvendo neste ano de 2024. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês estão nos acessando, mas o nosso programa é veiculado toda terça-feira, hoje em dia eu acho que às 9h30, às 9h30, né, Tetê, ou é 10 horas? Eu acho que é 10 horas. 10 horas? Não, Desculpa, meus irmãos. Eu colocava 10 horas, mas... Neuzinha, bota aqui embaixo o horário do nosso programa, que a gente ainda está tomando tempo. Não, é porque eu acho que eles mudaram, porque o último que eu vi foi 9h30, não sei se varia o horário, mas é entre 9h30 e 10 horas. Bom dia, Marquinhos, tudo bem? Bom dia, TT, bom dia, Leiloca. Bom dia, querido. O programa é à noite, o importante é que a gente está aqui para poder falar com todo mundo e que tenhamos hoje um excelente programa, um conteúdo que vai falar daquilo que a gente mais gosta de falar, né? Do esclarecimento sobre o Espiritismo, das coisas boas que a gente tem relacionadas a Jesus, a Deus. Então não deixem de ver o nosso programa não, que é importantíssimo para a gente aqui na Rádio Brasil Espírita de Alagoas. Isso mesmo, e hoje o nosso tema é o capítulo 41 do Vinha de Luz, que fala sobre os credores diferentes. O que são credores? Credores são aquelas pessoas que têm crédito com a gente, né? A gente tem muitos credores. E tem aqueles credores especiais, por isso que Emmanuel fala nesse capítulo, que são aqueles que mais nos cobram, que são aqueles chamados os nossos inimigos. Então, ele começa esse capítulo dizendo assim: eu, porém, vos digo, palavra de Jesus, amai os vossos inimigos. Porque esses credores, eles não contemporizam com as nossas imperfeições, ao contrário, eles acessam as nossas imperfeições para realizarem as suas cobranças. Então, nós vamos falar sobre isso. Querem que eu comece falando uma experiência minha ou vocês querem falar? Pode começar. Então, tá. Eu tive uma experiência muito interessante quando eu trabalhava em Juiz de Fora, no SEJA, né, que lá é Sociedade Espírita Joana de Ângeles, essa sociedade foi fundada na minha casa, junto com a Sueli Calda-Schuber. E o meu horário de trabalho era à tarde, porque naquela época eu não poderia ir à noite, por questões familiares. Então, eu ia à tarde. Mas chegou uma tarde, eu dirigi a reunião pública da tarde. Eu estava tão machucada, tão aborrecida, que eu cheguei bem mais cedo, saí de casa mais cedo, e cheguei lá no centro para eu chorar um pouco sozinha naquela ambiência de proteção espiritual. E cheguei lá, e chorando, e tinha uma senhora que trabalhava lá, que tomava conta do nosso espaço, era uma espécie de gerente, assim, e ela não gostava de mim, eu não sabia por quê. Toda vez que eu chegava, eu cumprimentava, ela não me respondia, ela me olhava de cima e embaixo com aquele olhar mineiro, bem desconfiado, né? Me olhava de cima e embaixo, e eu não tinha jeito, eu tentava conquistar ela de todo jeito, mas não conseguia, meus irmãos.
Então, eu falei, algum mal eu fiz a essa pessoa no passado, que no presente não me lembro, né? Mas aí, aquele dia que eu cheguei chorando, desesperada, e aí eu sentei lá no escritório e estou chorando, aí quando eu vejo a Hélida, o nome dela, chegar, eu falei, ai, meu Deus, e agora? Agora que eu estou que eu estou desesperada aqui, que eu vou sofrer mais ainda. Mas foi ao contrário. Quando ela chegou e me viu assim, ela chegou, me abraçou e falou, posso fazer alguma coisa por você? Eu fiquei até com meu coração acelerado. Aí ela disse assim, olha, Leila, eu vou te dizer, eu não ia com a sua cara. Sinceramente, você chegava aqui sempre sorrindo, sempre de bem com a vida. Eu falei, essa mulher é uma dondoca, ela não tem nenhum problema. Ela não tem nenhum problema. Ela não tem nenhum problema, ela vem aqui só para rir da desgraça da gente. Eu falei, Senhor, de onde ela tirou isso, né? Mas a verdade é que ela me abraçou e ela foi uma bênção na minha vida. Aí eu vi que ela era uma credora mesmo da minha vida. E aí nós conversamos muito, ela me ajudou demais e nos tornamos amigas a partir daquele desespero todo. Então, eu agradeci o meu inimigo encarnado que me provocou tudo aquilo, porque eu falei, meu Deus, olha o caminho que Jesus escolhe para nos ensinar alguma coisa, né? Então, vai lá, Tetê, Marquinho, vamos falar da experiência ou do texto, que é muito bonito. Presente. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes dessa rádio que só ilumina consciências, não é isso, meus irmãos queridos? Marquinho, Leilinha, estamos para mais um encontro de Jesus. Falar sobre o amor, sobre os inimigos, entre aspas, que são mais o quê? Nossos grandes ajudantes espirituais. Imagina se na guerra da Rússia e da Ucrânia, agora eles se reconhecem como verdadeiros irmãos e ao invés de um ir contra o outro, vai um a favor do outro. Vamos imaginar a cena? Eles chegam, se encontram, se olham e veem o amor refletido em cada um. Se abraçam e não existe mais a guerra. Olha só que coisa mais linda. E lá na faixa de Gaza agora está acontecendo isso. Vamos pensar, está vindo pétalas de flores brancas de Maria, está vindo a paz entre eles, e eles não se reconhecem mais como inimigos. Eles baixam as armas e se tornam irmãos. É apenas isso que nós precisamos, olhar ao próximo como a nós mesmos. É fácil, Marquinhos? Nem um pouco, é muito difícil, né? Mas é por isso que Jesus trouxe essa passagem para a gente, né? Porque o que Jesus está falando nesse momento, ele está falando de empatia, está falando de se colocar no lugar do outro, entender o outro, porque às vezes a gente tem, como a própria Leila falou, tem uma má impressão, né? Tem alguma coisa ali que pode ser dessa ou de outra vida, que possa ter causado ali um movimento que dá um desconforto, dá uma sensação confusa. Às vezes a gente não consegue nem identificar claramente o que está acontecendo, mas a gente não se encaixa naquela conexão. Então, é trabalhar o sentimento de empatia, para que a gente possa, de alguma forma, desfazer esse preconceito, na verdade, né? Não é preconceito no sentido da palavra que a gente está acostumado, mas é um conceito prévio de uma sensação que a gente está tendo, que muitas das vezes a gente nem sabe por que está tendo aquilo. Pode ter alguma explicação, pode ter alguma causa, mas muitas das vezes você passa, você fala, esse cara aí, meu santo não bateu com o dele. A pessoa não fez nada para você. Ou não fui com a cara dessa pessoa. Como é que você não pode ir com a cara da outra pessoa, gente? É um outro ser humano, mas é uma coisa mais forte do que a gente. Às vezes é como eu falei, é uma impressão que a gente está. Impressão no sentido de estar marcada ali. Se imprimiu em você uma sensação com o outro que não é empática. É uma sensação de desconforto. E isso te faz ter tipo de reações dessa, como a Leila falou. A pessoa te olhar de cima a baixo, não te cumprimentar. Não ter, ou até fazer ações, nem sabe por quê, contra você, de alguma forma.
E aí a gente tem algumas vertentes disso. Primeiro, para quem está passando por isso, é um momento de aprendizado. Porque tem ali alguma coisa que você precisa vencer, você precisa ultrapassar, que é maior do que você e não foi resolvido. Então, você vai ter que ter esse sentimento, você vai ter que ter esse bom senso de falar, opa, tem alguma coisa aqui que não está adequada, vamos tentar entender como é que a gente melhora isso. E aí você vai trabalhar na empatia, no entendimento, na busca do contato, tentar fazer alguma coisa para que aquela sensação termine. Agora, o outro não é obrigado, de alguma forma, a estar na mesma sintonia que você. E às vezes a primeira resposta que tem é um rechaço, é uma agressividade, é uma não aceitação daquilo, porque também existe ali uma energia, uma desarmonização no sentimento, na relação. E aí você tem que dar o tempo, tentar entender, deixar a pessoa se adaptar. Então, uma é a sua escolha, é a atitude que você vai fazer, de estar atento, vigiando, sabendo que tem alguma coisa que está esquisita ali e você precisa, de alguma forma, mudar aquela situação. E a outra é ter a paciência, a aceitação do próximo, que o próximo também, em algum momento, se harmonize, entre na mesma sintonia e essa sensação acaba melhorando. A responsabilidade, nesse caso, é de cada um. A gente só não pode fazer a manutenção daquilo. Porque se eu faço um movimento em relação ao meu irmão, que está com algum problema comigo, e ele não está pronto para aceitar aquilo, eu também tenho que ter a paciência de deixar ele se preparar para que eu volte em algum momento, sabendo que eu estou fazendo a minha parte. Eu estou tomando a minha decisão de dar o primeiro passo. Aí, em algum momento, pode acontecer essa coisa maravilhosa que a Tetê falou, né? As pétalas de Nossa Senhora descerem a Terra, né? Invadirem nosso mundo, e as pessoas se harmonizarem para que possam fazer essa relação empática. Tem outras coisas para a gente falar aqui, mas vou deixar também Leila e Tetê falar mais um pouco, mas eu acho que o primeiro passo é isso, né? Entender, identificar, saber que aquilo não está adequado e ter a paciência de esperar o seu irmão responder, mas tomando uma atitude para que você possa dar um passo para aquela situação melhorar. Depende de muita coisa. Desculpa, Marquinhos, fala. Acabei. Não, é porque você citou essa imagem que a Tetê criou, que é linda, né? A gente tem na nossa mente a possibilidade de criar imagens que possa sensibilizar as pessoas de algum jeito. E essa imagem de Nossa Senhora derramando pétalas de flores sobre nós é uma imagem bastante forte, né, Tetê? E você concentrou essa imagem para os nossos irmãos lá, que, na verdade, eles são irmãos, a Ucrânia e a Rússia são povos irmãos, falam a mesma língua, e estão nessa luta horrorosa, assim como os palestinos e os judeus. Então, se a gente cria essa imagem, como diz Emmanuel fala nos 4 departamentos da nossa mente, e um dos departamentos é da imaginação, que a gente pode criar imagens positivas, e essas imagens positivas podem viajar pelo cosmos, né, com toda a ideia, energia, isso a gente pode criar essa energia positiva, essa imagem positiva, e isso é muito bom. Gostei muito da Tetê ter criado essa imagem para nós, porque, e para vocês também, meus irmãos, trabalhar essa imagem na cabeça, sempre que pensar nesses povos que estão se degladiando, a gente lançar essa imagem de paz com a intercessão nossa de Maria Santíssima, né, de Nossa Senhora. E outro ponto interessante é isso que Emmanuel coloca sobre esses credores que eles não contemporizam com os nossos defeitos. Isso, nesse caso, é muito bom, porque quando a gente é amigo, a gente não vê o defeito do outro, a gente convive bem com o defeito, porque a gente tem afinidade, a gente tem afinidade até nos defeitos, né? E, então, existe essa empatia que o Marquinhos falou.
mas quando a gente não tem empatia com o outro, e ele se torna uma pedra de tropeço no nosso caminho, a gente tem que valorizar isso, porque eles não contemporizam com os nossos defeitos, eles apontam e machucam mesmo a gente. E aí a gente tem que levantar a cabeça, como diz aquele samba, dar a volta por cima, né? Que fala... Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Fala aí, Tetê, como é que se dá essa volta por cima? Assim, olha, não é fácil, principalmente quando a gente se pega nesse capítulo 41 dos credores diferentes, quando Emmanuel nos adverte. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Vou ficar só por aqui. Olha a profundidade. Nós devemos ações benéficas aos nossos inimigos. Como assim, Tetê? Você viveu lá atrás, você cometeu atrocidades. Você é bonzinho? Você já foi bem da equipe que não queria bem o bem, né? Queria causar no mundo. E nesse causar no mundo, a gente se perde. E aí, a gente pensa às vezes, Leilinha, que está levantando, sacudindo a poeira. Não, a gente está causando verdadeiras explosões energéticas negativadas no entorno, e nisso o quê? Contamina quem está no nosso entorno. Até mesmo e principalmente os nossos familiares, meus irmãos. Família é uma bênção. Por isso que tem a Sagrada Família, Maria, José e Jesus. Mas nós estamos bem longe de sermos a sagrada, né? O sagrado. O sagrado é aquele que consegue ter o bem dentro de si, né? E expandir esse bem em forma de quê? Do amor mais puro. Imagina você ter o amor mais puro. Hoje eu estou com essa imaginação assim, sabe, Leila? Acordei com vontade do mundo tá bem, tá brilhando, tá reluzente. Eu acho que a minha mente hoje ela não está querendo entrar numa atmosfera de que não se pode, não se deve. Tudo podemos, sim, em nome de Jesus. Tudo podemos. E agora eu vou pedir uma pausa que a Leilinha pediu que a gente lesse. A cada programa, ou eu, ou ela, ou Marquinho, uma pequena poesia. E eu vou me apropriar do nosso livro eterno, ó. O Tom Poético das Musas, Dona Leilinha e Dona Tetê. Vou ler só do meio para o final, porque eu acho que cabe aqui falar sobre a morte. A morte, ela não é nada. Como Santo Agostinho nos diz, eu apenas passei para o outro lado. E o que a gente deve fazer até a gente passar para o outro lado, que é o nosso lado real? O mundo das ilusões é esse que a gente vive. Mas a grande maioria vive esse mundo como se aqui fosse a última morada de sua existência. Sinto muito, meus irmãos, não é a última morada, não. Tem muito lugar para a gente ir, muito lugar. E vai depender de quê? Das suas ações e aceitações e como você vai fazer para que isso transcorra de uma forma mais translúcida. Deixa, assim, a pétala de Nossa Senhora, que hoje está comigo aqui na minha mente, entrar em sua vida. Deixa limpar a sua moradia hoje. Deixa cair uma chuva de bênçãos, peça bênçãos para Deus, porque Ele, meus irmãos, é ligação direta. Você não precisa de intermediários. Quer falar com Deus? Senta, fecha os olhos, ou abre o olhar para o céu e fala com Ele. Olha só o que diz aqui. Queria tanto ter vivenciado mais suas oportunidades. Morreu, e nenhum adeus foi proclamado. Morrer é desfolhar sentimentos. Pecados? Não os cometeu em sã consciência. Continuamente brindava o milagre do existir, flutuando sobre suas dores e prantos. Apenas isso. O tempo traz, o tempo leva
o tempo fica na alma. A alma é levada pelo portal do tempo. A vida passa. Tempo de esperas, de encontros e desencontros. Tempo, apenas tempo. Meus irmãos, somos apenas o tempo em que aqui estamos, nessa existência. Mas vamos adiante. Vamos lá, Marquinho. E é assim, né? E tem tudo a ver com essa poesia linda que você, não sei qual das duas que fez, mas é maravilhosa. É porque eu nem sei quem era, se era a Leila ou eu. A gente botava o nome, a gente nem sabia quem tinha feito. Mas maravilhosa, né? E é bem claro, né? E tem tudo a ver do que a gente está falando. Porque é o tempo que dá os ensinamentos para a gente. E hoje a gente está falando especificamente de perdão. A gente está falando, quando Jesus fala para a gente amar os nossos inimigos, ele não está falando que a gente tem que ir lá e casar com o inimigo e trazer ele para dentro de casa e ficar sofrendo. A gente tem que perdoar o nosso irmão, que por algum momento não está harmonicamente conectado com a gente. Por alguma coisa, como a Tetê falou, de outras existências ou dessa existência. A gente nunca sabe, às vezes, um movimento que a gente faz, onde a gente vai poder causar algum sentimento contrário no outro. Então, a gente tem que estar sempre atento ao movimento de perdão. Então, se alguém, por algum motivo, está te trazendo algum desgosto, está te trazendo alguma oportunidade evolutiva, porque é para você entender que você tem que passar por aquilo e compreender a situação, você tem que estar, primeiro, apto a trabalhar o perdão. Às vezes o perdão, até próprio perdão, que a gente às vezes não se perdoa e fica perpetuando uma energia mais baixa, uma energia negativa, que ajuda a gente a se conectar com esse irmão que também está com uma energia baixa. Então a gente precisa trabalhar esse auto-perdão e sequencialmente também a gente precisa entender o irmão. Às vezes as atitudes dele são de rechaço por uma sensação que ele nem consegue explicar. A Leila foi bem feliz no exemplo que ela deu agora de manhã, logo no comecinho agora de manhã não, né? Agora no começo da nossa aula, porque falou exatamente isso, né? É uma questão de entender o próximo e perdoar, e que foi o que a amiga dela, né, que depois ficou amiga, acabou fazendo. Tinha uma impressão lá de uma coisa que a Leila não é, que de maneira nenhuma. Uma pessoa que é arrogante, que é snob, muito pelo contrário. Ela está passando por uma dificuldade para o outro entender que precisava apoiar em vez de rechaçar. Então, às vezes, a gente tem que ter esse canal aberto para poder perdoar o outro, entendendo o outro, a dificuldade que está entre os dois, e tirar as barreiras, né? Então, Jesus fala claramente isso. A gente precisa procurar quais são as barreiras que estão atrapalhando que eu possa alcançar o próximo. Se eu construir mais muro, vai ficar mais difícil. Se eu me afasto, se eu rechaço da mesma forma, se eu reajo no mesmo nível, a gente vai estar aumentando a distância entre essa conexão que é necessária. Porque se a gente está aqui, é realmente para poder ter essas conexões, porque são essas conexões de experiência desse orbe que fazem a gente evoluir. Se a gente passasse o tempo todo só com pessoas amigas fazendo o bem para a gente já não precisava mais estar aqui. A gente devia estar em outro orbe. Esse mundo aqui é um mundo de provas e expiações. Então, é um mundo para a gente passar realmente por experiências boas, ruins, mas que a gente busque o equilíbrio para que no outro mundo a gente possa viver em harmonia plena. Porque aqui não é esse preparo nem nosso, por isso que a gente está aqui, nem do irmão que está aqui, nem da ambiência do planeta. Esse planeta é para a gente vivenciar isso, para a gente vivenciar a dificuldade. Então, se a gente entende, se a gente fica empático a isso, se a nossa mente está aberta para entender que as dificuldades vão vir, e vai depender de como a gente vai reagir nessas situações, a gente vai para um movimento evolutivo mais, vamos dizer, menos doloroso, vamos dizer assim. A gente aceita que dói menos, né? Como é que o pessoal gosta de falar, né? Aceita que dói menos e tenta seguir em frente. Seguir em frente de uma maneira que
essa lição eu já passei, vamos mandar a próxima. Porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar passando por lição. A gente vai estar tendo um embate, um contrário, um inimigo, alguma coisa que a gente vai precisar estar trabalhando. É verdade, Marquinhos. E o Zé Grosso, que é um espírito que nos dava sempre comunicação quando nós morávamos em Minas, o nome dele, Grosso, não é porque ele seja grosso, é o sobrenome da família é Grosso. Era um espírito até muito gentil. Ele uma vez deu uma comunicação que nos sensibilizou muito. Ele perguntou assim: onde vocês acham que estão os seus piores inimigos? Aí nós ficamos pensando os piores inimigos da gente, onde é que poderia estar, né? E ele disse: na família. A família é constituída por um contrato que foi, pelo menos no nível evolutivo em que nós estamos, como disse o Marquinhos, planeta de expiações e provas, as famílias são uma grande prova, porque a gente faz um contrato antes de reencarnar, de tentar, pelo menos, trazer um dos mais difíceis inimigos, trazer para o seio da sua família. Às vezes não é um inimigo só seu, mas também da clã, né? Porque a gente reencarna por afinidade, procura um pai, procura uma mãe, como diz naquele livro Memórias de um Suicida, o Departamento de Reencarnação. A gente, antes de reencarnar, nós temos que procurar um pai, uma mãe, fazer um contrato com o espírito que vai ser nosso guia espiritual, etc. Nós temos todo esse trabalho, uma reencarnação, como diz também Emmanuel, a porta estreita que a gente entra, que é o processo reencarnatório, a gente faz toda uma preparação para o retorno. E esse retorno, muitas vezes, dentro da clã, dentro da família, pode ser primo, tio, irmão, filho, o que for, vem um daqueles que nós prejudicamos realmente. E esse vem de uma cobrança enorme, por mais que você faça dentro da sua família, você está sempre devendo, sempre devendo, sempre devendo. Então, essas cobranças familiares que acontecem, segundo a informação de Zé Grosso e que procede, são espíritos que precisam ser reajustados e nós nos reajustarmos a ele. Então, por isso, a maioria dos nossos casamentos são provacionais, porque as pessoas têm que trabalhar e é uma missão, faz parte da nossa missão. Allan Kardec diz que a nossa missão tem 3 dimensões. Lembra, Tetê, quais são as dimensões? Vamos lá. Familiar, com a sociedade e... Consigo mesmo. Consigo mesmo. É essa que eu estou esquecendo. Nós temos a missão, como diz Allan Kardec, nesse livro Obras Póstumas, que a gente está estudando agora, ele fala das 3 dimensões da nossa missão. A missão com você mesmo, ninguém pode evoluir por você, você tem que se virar e melhorar, e também não adianta botar verniz na cara, porque o perispírito, que é o nosso cartão de visita, ele reflete tudo, então você tem que realmente se transformar, essa é a missão consigo mesmo, a missão em família, que a gente precisa dar conta da família, fazer com que eles sejam felizes, e a Joana de Ângeles nos auxilia muito nesse sentido, porque ela fala da felicidade daqueles que amam, porque os que amam é que têm o amor. Os que pedem amor são os mendigos, que não têm amor no coração. Eu amo essa frase da Joana, é feliz quem ama, não quem é amado. Então, essa frase é forte, né, Marquinhos? Se você consegue amar aquele que está todo dia te espesiando, é um treinamento, é um exercício que realmente te faz feliz intimamente quando você consegue algum progresso nesse relacionamento. Então, meus irmãos, se você está em dificuldade no seu lar, é normal. Não fique desesperado, isso acontece com todo mundo. Os casamentos ideais, os relacionamentos afetivos por afinidade, isso é muito raro. Mas é o que a Joana de Ângeles fala, é transformar as algemas em almas gêmeas. Esse é o que lindo! Que lindo! Não é lindo?
Aí, no final, vai acontecer essas pétalas que a TT fala, né? Porque vai cair sobre nós e a gente vai ficar sensível a esse projeto de amor de Jesus. Então, nós estamos no final, estou aqui me despedindo para dar palavra para os meninos aí, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amor e paz. Fiquem com Deus, excelente semana para todos. Você acabou de ouvir, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte, mais um programa oficial da RBE.